A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam assentados ali e pensavam no seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente no seu espírito o que eles pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega o teu leito e vá para a tua casa. E ele se levantou, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nós estamos numa série de ministrações nos cultos de terça-feira sobre os milagres de Jesus, mas eu quero levar a você nessa noite a meditar sobre este milagre de Jesus numa panorâmica diferente. Nós costumamos usar aquela expressão assim: os tempos mudaram, a igreja mudou, as pessoas mudaram. Mas nós chegamos numa conclusão que mesmo depois de 2000 anos, quase 2000 anos dessa passagem, nós vemos que as pessoas são as mesmas pessoas. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela sempre fala com a gente. E quando eu lia esse texto, nós como pastor, temos uma tristeza imensa no nosso coração, de chegarmos no templo e olharmos essa situação desses bancos todos vazios. As pessoas aí fora dizem que o nosso interesse é outro. E o propósito pelo qual que nós desejamos que as pessoas estejam aqui não é simplesmente pela comunhão. Agora, quem nos conhece, quem anda com a gente, quem sabe aquilo que está no nosso coração, e sabe o chamado que Deus tem para cada pastor de pregar a tua palavra, de levar o teu evangelho à frente, de conduzir as pessoas a conhecer a Deus, porque o propósito maior que todo pastor tem, ou de todo ser humano, é esse: é conduzir seja qualquer pessoa que for ao conhecimento de Cristo, de aproximar essa pessoa de Deus. E eu estava lendo esse texto, e quando a gente lê a palavra, quando a gente medita na palavra, nós temos nossos sonhos, nossas perspectivas, e a gente fala: que igreja você gostaria de ter, pastor? Eu gostaria de ter a igreja do versículo 2 aqui, que diz assim: muitos se reuniam ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. A expectativa do povo em ouvir a palavra de Deus era tão grande. A expectativa do povo de estar próximo de Jesus era tão grande, que onde ele estava, as multidões se reuniam. Aí você talvez possa perguntar: mas o que Jesus tinha? O que ele fazia para que as pessoas se aproximassem tanto dele? Ele falava a respeito de Deus. Jesus tinha uma capacidade sobrenatural de aproximar as pessoas até Deus, de conduzir as pessoas diante da presença de Deus com sua simplicidade, com seu carinho, com seu amor e com o poder sobrenatural de Deus que tinha sobre a vida dele.
coisa que nós mais ouvimos e vemos hoje, nesses dias, é as pessoas buscando a cura. Você entra na internet, as pessoas, olha, fulano procura a cura, não sei o que lá da cura, não sei o que lá da cura, e isso, a cura é o que as pessoas desejam. E nesse texto diz que 4 homens conduziram ali aquele paralítico à presença de Jesus. Já mostra toda a dificuldade, não havia como chegar ou se aproximar de Jesus pelo caminho correto, pela porta, pela entrada principal, porque a Bíblia diz que eles se reuniam no lugar de uma forma tão intensa que não havia como chegar a Jesus, porque até na porta tinha gente ali embarrotado, um em cima do outro. Então eles têm uma ideia brilhante. Eu imagino a cena. Primeiro um homem sobe no telhado, depois o outro sobe. De alguma forma eles amarram aquela maca ali embaixo, talvez, né? 2 lá de cima conduzem aquele homem até o telhado, os 2 de baixo vão equilibrando para que ele não caísse. Depois que eles estivessem lá em cima, os outros 2 também subiram. E a Bíblia diz que não bastava estar no telhado, eles tinham que olhar e ver exatamente onde Jesus estava, abriram ali o telhado e conduziram aquele homem lá embaixo, até onde Jesus estava. Interessante que Jesus ele não fala nada para aquele homem. Jesus não pergunta, mas o que você está fazendo aqui? Jesus não pergunta nem sequer quem era aquele homem. Ou Jesus poderia perguntar a ele o que você deseja, como Jesus fez em outras passagens. E Jesus olhou para uma pessoa e falou: o que você quer que eu te faça? Nem isso Jesus não fez. Jesus simplesmente olhou aquela ação, aquela atitude, e Jesus lança uma palavra que iria transformar para sempre a vida daquele homem. Talvez você hoje, o que você vive, a sua maior necessidade, seja uma cura, seja algo que reverta a sua situação financeira. Teu comércio não se abre há vários meses, a sua dívida no banco ela está crescendo, o seu desespero, os remédios na sua dispensa que eram tarja azul, amarela, sei lá qual outra tarja, já está na tarja preta, você já não consegue mais dormir sem a dependência deles. Aí você olha para Jesus e fala: Jesus, eu preciso que o Senhor opere esse milagre em mim. Eu preciso que o Senhor me livre disso, que o Senhor opere essa cura, que o Senhor transforme a minha vida através dessa ação milagrosa que vai curar o meu corpo. Mas a palavra do Senhor nos fala algo diferente aqui, que transforma toda a visão que a gente tem da palavra de Deus. E transforma tudo aquilo que nós imaginamos a respeito de como Jesus agia e por que ele agia daquele jeito. Quando aquele paralítico chegou a um ponto de altura que Jesus pôde olhar nos olhos dele, se você acompanhar comigo no finalzinho aí do versículo 5, que é curtinho, que ele diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Quando Jesus se dirige àquele homem e o chama de filho, Jesus reconstrói um relacionamento entre Deus e aquele homem, que aquele homem nem mais imaginava que existia. Filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus não se dirigiu àquele homem como os amigos se dirigiram. Jesus não se dirigiu àquele homem como a multidão talvez se dirigia a ele. Jesus podia olhar para o paralítico e falar, né? Paralítico, perdoado estão os teus pecados. Essa expressão teria uma conotação totalmente diferente, mas Jesus olhou para ele e disse: filho, resgatando a autoestima daquele homem,
chamando e tratando aquele homem de uma forma que talvez ele nem estava acostumado, ou talvez nem se lembrava mais como deveria ser tratado. Às vezes nós temos algumas qualidades, né? A sua orelha pode ser grande, o seu nariz pode ser um pouco maior do que o normal, o comum que as pessoas, né, estão acostumadas. A sua barriguinha pode estar um pouquinho maior, né? E aí as pessoas, ou falta um pouquinho de cabelo no telhado. Aí as pessoas, quando vai se dirigir a você, sempre se refere àquela qualidade que você não quer ouvir. Você já sabe que falta um pouquinho de cabelo, você sabe que você está um pouquinho acima do peso, você sabe que algumas qualidades que você não precisa que as pessoas lembrem você sempre daquilo, que talvez não te faz bem, não te agrada, né? Te incomoda talvez quando as pessoas falam, mas elas se esforçam para olhar para você e falar: ô careca, ô barrigudo, olha o tamanho da sua orelha, né? Não é assim? As pessoas se esforçam para quebrar o relacionamento. As pessoas se esforçam para distanciar você delas. Fala, não vou conversar. Chamou de barrigudo, chamou de careca, né? Aí a pessoa contra-ataca, né? Fala, nossa, mas se você visse o tamanho da sua língua, como a sua língua é grande. E aí, por aí vai. Mas Jesus, ele não olha para o paralítico olhando as características físicas que ele tinha, o que ele apresentava. Marcos, quando faz a descrição do texto, diz assim que, no versículo 5, que eu li com vocês, vendo a fé deles. O que chamou a atenção em Jesus não foram as características físicas daqueles homens, seja a sua força, a sua capacidade ou a sua ousadia de subir ao telhado, mas Jesus viu notoriamente naqueles homens a fé que eles tinham, ao ponto de colocarem a própria vida deles em risco, subindo naquele telhado, não se importando com o dono da casa. Você já imaginou? Você está na tua casa, você está numa reunião na tua casa, num aniversário, numa festa, alguma coisa na tua casa, e de repente você ouve um barulho no telhado. Vamos imaginar que na sua casa seja aquele telhado bonito lá, madeiramento à vista, e não tem a lajota, e não tem o forro que dê o acesso ali ao telhado. E de repente você olha e você vê alguém lá em cima. Você fala, o que esse intrometido está fazendo aqui? O que esse camarada está querendo? Eu vou dar um tiro nele, vou derrubar ele de cima dessa casa aí, mas é para já. Você não foi convidado para a festa? O que impressionou Jesus foi a fé que aqueles homens tiveram. E o primeiro ato de Jesus foi reconstruir o caminho que iria levar, que iria conduzir aquele homem a Deus. E esse primeiro ato de reconstrução foi chamá-lo de filho. Tu és meu filho. Era o próprio Deus falando através de Jesus. Era o próprio Deus se dirigindo àquele homem. Olha, faz muito tempo que não te chamam de filho. Tu és o meu filho. Perdoado estão os teus pecados. Quando você vem à igreja, quando você se prepara na tua casa para assistir a essa transmissão que você está assistindo nesse exato momento, qual é a tua expectativa? O que você espera receber? Ou outra pergunta, quem é Jesus para você? O que te motiva a deixar os seus compromissos, a deixar as suas responsabilidades e parar tudo para ouvir a respeito de Jesus? O mundo mudou, as coisas mudaram, mas continua tudo do mesmo jeito. É meio complicado a gente falar isso, mas é isso. As pessoas paravam tudo, deixavam tudo e iam até onde Jesus estava, porque a palavra diz aqui no versículo 2, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus anunciava-lhes a palavra, e há poder
na palavra de Deus. Quando nós nos achegamos a Deus, irmãos, a primeira coisa que acontece dentro de nós é uma transformação pessoal em nós mesmos. Você notou que eu estou há 15 minutos falando a respeito de um milagre de Jesus? Exatamente há 15 minutos eu estou falando a você sobre um milagre de Jesus que não tem nada a ver com a cura das pernas daquele paralítico. Porque não adianta o seu corpo físico estar curado e a sua alma está morta. Talvez hoje você tenha corrido tanto atrás de uma cura física. Talvez hoje você tenha lutado tanto para vencer a sua diabetes, a sua pressão alta. Talvez você tenha lutado tanto para vencer a sua depressão, a sua ansiedade, o seu problema no coração, qualquer outra coisa que envolva o teu corpo físico, a tua parte biológica. Talvez você tenha lutado e gastado dinheiro, gastado tempo, gastado a sua alegria, o seu prazer em busca disso, quanto aquilo que é mais importante, a tua alma está morta. É por isso que Jesus não se refere ao paralítico chamando de paralítico. É por isso que Jesus não se refere a ele chamando de doente, de incapacitado. É por isso que Jesus se refere a ele, até ele com uma palavra poderosa de reconstrução de laços, chamando ele de filho. Ei, você que me ouve nesta noite, você é filho. Você é filho. Você é filho. Você precisa entender isso. Acima de toda a necessidade que você tem, Deus quer reconstruir um laço paterno com você. Um laço de pai e filho. Daquele que te ama. Daquele que olha para você além das necessidades físicas que você tem. Ei, entenda que antes de você ser curado na tua carne, você precisa passar pelo processo da tua cura espiritual. Você já parou para pensar quem você era uns anos atrás? Se você que me ouve hoje já serve ao Senhor desde a sua juventude, desde o início quando você começou a entender sobre as coisas, da sua adolescência, se você já serve ao Senhor desde esse tempo e alguns anos, talvez bons anos já se passaram, quem era você há 20 anos atrás? Quais eram os seus sonhos? Quais eram as suas expectativas, as suas perspectivas de vida? Ou, se você que me ouve hoje é um jovem, é um adolescente, é um iniciante no ministério, é aquele que está começando a sua caminhada com o Senhor, está começando a pregar, você está começando a falar do amor de Deus, você está começando a preparar o caminho para muitas pessoas se achegarem a Deus. Aonde foi parar o teu relacionamento com Deus? Será que você também não está paralítico? Será que você também não está doente ou incapacitado porque os anos passaram e incutiram dentro da tua mente que as coisas mudaram, que a igreja mudou? Meu irmão, não é concebível isso, porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor Jesus e Deus e o Espírito Santo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser o mesmo eternamente para uma igreja que é a mesma ontem, é a mesma hoje, e vai ser uma mesma igreja eternamente. O que nós precisamos entender é o que Deus tem para a nossa vida no tempo que a gente está vivendo. Quando Jesus olha para aquele homem e diz assim, filho, e depois ele muda para perdoados estão os teus pecados, Jesus não faz um convite para aquele homem simplesmente para ser curado, simplesmente para ter uma transformação no seu corpo físico. Jesus faz um convite para aquele homem, para que ele possa ter uma transformação de vida.
O ano era 1995. Eu estava nos meus primeiros cultos em uma igreja bem pequenininha. Eu havia começado a frequentar essa igreja, havia participado de alguns cultos. E num culto, eu não lembro o que o pastor pregou naquele culto. Eu tinha 17 anos para 18 anos. Eu não lembro o que o pastor pregou naquele culto. Mas eu lembro que no final da sua mensagem ele fez um apelo. E eu estava lá num banquetinho no meu lugar. Fazia poucos meses que eu estava aí na igreja. E uma pessoa chegou por trás de mim e falou assim: você não quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida hoje? Eu lembro que respondi a ele da seguinte forma: eu não quero mudar de religião. Eu não quero mudar de religião. Eu estava chegando da igreja católica, era o meu primeiro contato com a igreja evangélica. Ele pegou e me respondeu da seguinte forma: não estou convidando você para mudar de religião. Eu estou convidando você para mudar de vida. Talvez você que me ouve hoje esteja nessa mesma situação que eu estava há 25 anos atrás. Talvez o mesmo questionamento que eu tinha naquela época seja o seu questionamento hoje. Talvez quando eu esteja aqui falando de Jesus para você, quando Ele te chama de filho, talvez a impressão: vocês estão me convidando para mudar de religião. Não, estou convidando você para mudar de vida. Um dia alguém me fez esse convite. Um dia alguém ousou chegar em mim e falar isso. Eu sei o que aconteceu, que minutos depois eu estava lá na frente. Eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque a partir do momento que Ele entra na vida da gente, a gente entende o que é ser filho. A gente entende o que é ser filho dos propósitos que Deus tem para a vida da gente. Mas quando Jesus ele olha para o homem e fala assim: perdoados estão os teus pecados, gente. Talvez você esteja preocupado com a sua enfermidade física, mas existe alguma coisa que é muito mais poderoso e destruidor do que a enfermidade física. Existe alguma coisa que é mais poderoso do que o câncer. Nós estamos sofrendo hoje com a questão do coronavírus, dessa pandemia. Existe alguma coisa que é mais poderoso, mais poderosa do que esse vírus maldito que tem trazido tanta calamidade em famílias, destruído vidas, ceifado vidas. Existe algo muito mais poderoso do que isso tudo e se chama pecado. O pecado tem o poder de destruir a vida daqueles que o abraçam. É por isso que Jesus primeiro chama de filho e depois ele libera uma palavra que quebra a maldição na vida daquele homem. Perdoados estão os teus pecados. Jesus poderia naquele exato momento virar as costas e continuar falando com as outras pessoas com quem ele estava falando, mesmo que aquele homem voltasse para sua casa, naquela cama, naquele leito, a vida dele nunca mais seria a mesma, porque Jesus havia acabado naquele exato instante de destruir o poder do pecado que aprisionava a vida daquele homem. Tu és o meu filho. Filho, perdoado estão os teus pecados. Para você que me ouve hoje, quando eu perguntei aqui há pouco atrás, quem era você um tempo atrás e quem é você hoje? Talvez você não é quem você sonhou, porque o pecado neutralizou tudo aquilo que poderia acontecer de bom na sua vida. Se tem uma coisa que o pecado sabe fazer muito bem na nossa vida, é neutralizar a gente. Ele te torna incapaz. Você é incapaz de fazer as coisas, você é incapaz de concluir as coisas, você começa e não termina, a vida passa, os anos passam, você luta contra a bebida e não consegue largar, você luta contra o cigarro e não consegue largar, você luta contra a prostituição e não consegue largar, você luta contra tudo aquilo que te aprisiona e não consegue largar, porque o pecado te torna incapaz. Quem
quem aqui ou quem me ouve já não passou por isso? A partir de hoje eu não faço mais isso. Quando é amanhã você está fazendo de novo. É porque ainda você não conseguiu se libertar da força do pecado. O pecado faz você esquecer de todas as promessas de Deus para a sua vida. É por isso que Deus, quando ia falar com Abraão, e Abraão esperando o cumprimento da promessa, ele fala lá em Gênesis: sai para fora, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas do céu, pelo amor de mim, Abraão, não desanime, não pare, conte as areias aí do mar, os grãos de areias. Abraão, estou com você. É por isso que quando Ló abandona Abraão, eles se separam, exatamente no momento em diante, no instante à frente, Deus já fala com ele: fica tranquilo, Ló escolheu a campina, o lugar que aparentemente é o melhor. Abraão, eu estou com você, ainda que a terra que você entrar tiver pedregulhos, for arenosa, for árida, eu estou com você, eu vou te abençoar. É por isso que Deus sempre vai chamando a atenção do seu povo, para que ele nunca se esqueça e para que ele abandone os pecados. É por isso que Deus hoje chama a sua atenção, te chamando de filho, concedendo perdão para os seus pecados, porque só Ele pode fazer isso, e restaurando aquilo que você abandonou, perdeu há anos atrás, há décadas atrás, coisas que você não tem coragem de contar para as pessoas, desejos que você tem, que você guarda para você mesmo, coisas que você não compartilha com ninguém, porque talvez se você compartilhasse ou contassem, o que as pessoas iriam pensar de você, o que iriam dizer de você. Mas hoje, Deus te chama para tirar essa improdutividade que existe dentro de você. Tudo isso que foi anulado, tudo isso que foi bloqueado dentro de você, você precisa se reconectar com o Senhor nessa noite. Por que Adão e Eva pecaram no jardim? Por que Eva se sucumbiu diante da oferta da serpente, que estava travestida ali pelo diabo, travestido pela serpente? Por que Eva sucumbiu aos desejos? Porque o que o diabo falou para ela pareceu ser mais lógico do que aquilo que Deus havia falado. São duas propostas colocadas à mesa. Deus vem e fala: fica tranquilo, tudo que você precisa tem nesse jardim, tudo que você precisar eu vou te dar, vou te abençoar. E de repente vem Satanás e fala: mas não é bem assim. Deus falou isso porque se você for lá comer daquela árvore, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. E aquilo subiu no coração de Adão e no coração de Eva. E quando eles caíram em si, o que acontece? Eles se escondem, porque a Bíblia diz que Deus desceu. E Deus chega no jardim e ele chama: Adão, cadê você? Adão. É como um pai ou uma mãe que está acostumado a ter o filho do lado, não é assim? O seu filho está sempre sobre os seus olhos. A mãe está na cozinha, ela está cozinhando, mas ela vê os filhos ali, né? Ela está fazendo alguma coisa, mas os olhos delas estão sempre sobre os seus filhos. Está sempre sobre ali aquela situação. E de repente, ela bate o olho de um lado e não vê o filho, ele já sai chamando, não é? Ela abandona o fogão, ela abandona a louça, ela abandona a máquina de costura, ela abandona o que for, e ela vai procurar, e ela começa a chamar: Adão, cadê você? Eva, você está aí? Aonde vocês estão? E ela chama, e começa a subir aquele desespero no seu coração. Você já imaginou? Aí seu filho está brincando de esconde-esconde com você. E aí começa a subir aquele desespero no seu coração. E aí você fala: meu Deus, onde se enfiou esse menino? O que aconteceu com essa menina? E aí você começa a ficar desesperado e você começa a aumentar o tom da sua voz. Você chama pelos vizinhos, ou se houver mais alguém na casa, você chama por ele: aonde está esse menino? Aonde está essa menina? Adão, Eva, cadê você? E de repente lá no meio dos escombros, lá no meio das árvores, ou escondida atrás do sofá, você ouve um barulhinho, né? Estou aqui, eu estou aqui.
essa semana. Ontem, estava em casa, à noite, e nós temos 2 cachorrinhas. E sempre que a gente vai dormir, a gente coloca elas no local onde elas dormem. Aí eu saí do banho, olhei e vi a cachorrinha estava debaixo da mesa. Eu falei, ela fez arte? Ela fez arte. Ela chama Meg. Eu falei, Meg, vem aqui. E por um instante eu dei uma desviada do olhar. Quando eu vi, a Meg tinha desaparecido. Eu falei, eu vou procurar que a Meg fez arte. Aí eu fui até a porta da sala, cheio de xixi. Fui no outro cômodo, a caquinha dela estava ali. Aí eu saí procurar ela. Ela tinha ido pelo corredor da casa, foi lá no fundo, subiu na escada e ficou lá em cima. É assim que às vezes acontece com a gente. Por quê? Gente, o reino animal, isso. Porque a hora que ela me viu, ela falou, ixi, o bicho pegou. Automaticamente ela imaginou lá na cabeça, né, dela, ele vai pisar em cima. Ele vai ver, e a hora que ele vê isso aqui, ele vai me bater. Ele vai me chamar a atenção. Adão e Eva estavam que nem a Meg. Adão e Eva estavam que nem a Meg. Quando ele percebeu que Deus abriu a porta do jardim, a primeira coisa que eles fez foi fugir. E quando Deus chegava mais perto, ele se escondia mais. Aí eu fui lá, limpei a caquinha, enxuguei a sujeirinha, e depois chamei a Meg. Meg, vem. Porque em casa, gente, é um negócio assim, né? É a sua relação com o animal, né? Quanto mais próximo da criação, das criações de Deus você está, mais você se conecta com Deus. Porque em casa, quando eu bato na perna assim, algumas vezes à noite, elas entendem que elas devem ir para o quarto dormir. Aí eu pego e chamo as duas, né? Chamo Meg e a Cacau. Falo, Meg, Cacau. Aí eu dou uns tapinhas na perna. Aonde quer que elas estejam, elas saem rapidinho, as duas vão e entram no quarto onde elas dormem lá e deitam na caminha dela. E Deus estava no jardim chamando Adão, Eva, cadê você? Mas o medo era tanto que eles preferiram fazer que nem a Meg, subir a escada e ficar lá de cima olhando. Talvez ele não me veja, talvez ele se esqueça, talvez ele vá embora e ele volte amanhã. Amanhã a gente resolve isso. Meu irmão, você que me ouve aí, não é para amanhã, é para hoje. Você já fez, você já aprontou, não tem problema. Deus te chama de filho. E antes da cura do teu corpo chegar, precisa chegar a tua cura espiritual. O problema do pecado, irmãos, é que ele cauteriza. Deus poderia ter ido embora aquele dia, falar, tudo bem, Adão, você não quer conversa hoje, eu volto amanhã, mas Deus sabia que se ele voltasse amanhã, o problema seria maior. Se você deixar para amanhã, o problema vai ser maior. Se você deixar para amanhã, vai ser mais complicado. Eu digo ainda e vou mais além, se você deixar para amanhã, talvez para você não exista amanhã. Depois que Jesus teve essa conversa maravilhosa, poderosa com aquele paralítico, as pessoas que estavam assistindo a cena disseram, mas quem é esse? Que tem o poder de perdoar pecados. É só Deus que pode fazer isso, ele está blasfemando. E Jesus, conhecendo o pensamento daqueles homens, lhe disse, por que vocês estão pensando essas coisas? Porque é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer a ele, levanta-te, toma o teu leito e ande. No versículo 10 ele fala, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Pelo que nós entendemos na palavra, Jesus não ia operar o milagre da cura física,
porque a cura física não era o mais importante no momento. O mais importante era reconduzir aquele homem até a presença de Deus. Talvez o que você consta ou avalie como a sua maior importância hoje não é aquilo que é mais importante. O que é mais importante é que você hoje seja reconduzido até a presença de Deus, para que outras coisas grandes possam acontecer na sua vida. Você não está percebendo, sua família está se acabando. Você não está percebendo, mas a tua estrutura pessoal, física, estão se acabando. Simplesmente porque o pecado domina a sua vida e te destrói. E te consome. Mas hoje, eu quero ser como um daqueles homens que conduziram um paralítico até o alto da casa, e depois do alto da casa, do telhado, até a presença de Jesus, até o ponto em que Jesus pôde olhar nos olhos deles e falar a ele: filho, seus pecados estão perdoados. Essa é a minha função nessa noite, conduzir você até a presença de Deus. Seja onde você estiver, o que você estiver pensando ou passando pela sua cabeça, neste exato momento, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero que você sinta-se como aquele homem se sentiu, olhado no olho. Eu quero que você sinta-se como aquele homem sentiu, sendo chamado não pelas suas características físicas, não por aquilo que ele podia entregar a Jesus, mas pela fé que tinha no coração dele, e você possa ser reconduzido à presença de Deus. Fala: pastor, eu não preciso disso. Precisa sim. Eu preciso disso, nós precisamos disso, todos os dias sermos reconduzidos à presença de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Só vai se cumprir quando nós nos formos conduzidos de novo à presença dEle, quando nós entendemos. Você acha que essa pandemia veio para destruir a sua vida? Você acha que essa pandemia veio para destruir o seu comércio? Você acha que é o governador que está trabalhando contra você? Você acha que é o prefeito que está trabalhando contra você, que não toma as decisões corretas para que você possa ser bem-sucedido? Talvez na sua vida, quantas vezes você já disse: eu quero viver uma vida dependente de Deus? Então, esse é o momento e essa é a hora de você entregar tudo. Essa circunstância toda está acontecendo para nos conduzirmos mais próximos do Senhor. O que nós vivemos hoje é o Covid-19. Aquele homem era paralisia, a sua paralisia. Mas eu tenho certeza que hoje Deus pode transformar a sua vida. E eu quero convidar você para crer nessa palavra. Eu quero convidar você para acreditar nisso que eu estou dizendo. Porque Jesus mostra àquele homem o caminho de volta a Deus. Eu espero que você entenda isso nessa noite. Que o caminho de volta a Deus está aberto e você precisa entrar nele. Pastor, eu nasci na igreja. É para você mesmo. Pastor, eu sou convertido há 20 anos. É para você. Pastor, eu já prego na igreja. É para você também. Pastor, eu estou começando agora. É para você também. Pastor, eu sou forte. Para você também. Pastor, eu estou fraco, acabado, destruído. Também é para você também. Você precisa se reconectar com Deus. Por isso hoje, Deus te chama de filho.